Gente, feliz de estar aqui com vocês, feliz de poder conhecer mais essa parte da família de Deus. Obrigado, Léo, Ellen, ao presbitério da igreja por nos confiar e nos chamar a estar aqui. Como alguém que pode, de alguma forma, ser... Gente, isso aqui é novo e virou tipo um quebra-cabeça, eu não sei como é que prende isso aqui. E eu sou tipo um... Ai! Vai dar certo. Fica comigo que vai... Em algum momento vai dar... Eu não sei como é que é. Vai ficar assim. Pronto. Vai dar para ver. Esse que é importante. Obrigado, Leque. Meu assessor para assuntos modernos. Então, realmente é uma alegria poder estar aqui, conhecê-los. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre algo que o Léo pediu que eu compartilhasse, que é uma mensagem que está... Valeu, meu querido. Uma mensagem que está no nosso coração há muitos anos. E antes de entrar na palavra, eu queria só dizer que eu trouxe alguns materiais, alguns livros ali fora. Então, se você não tem o hábito de leitura, é um excelente momento para você começar a criar esse hábito. Eu trouxe alguns livros, tem alguns livros infantis para você trabalhar junto com seu filho pequeno. Tem... alguns livros sobre a excelência de Cristo, sobre quem Cristo é, conhecimento do santo, que é mais ainda sobre quem Cristo é, que tem muito a ver com aquilo que eu vou ministrar aqui hoje. Tem também, que eu trouxe um livro novo, do Alessandro Vilas Boas, Cristo, fonte de prazer, a glória de Deus como o fim supremo de todas as coisas. É um livro novinho, cheiro de novo, deve ter, sei lá, um mês ou menos do que isso que lançou. Então, está ali disponível. E esse livro de um casal que é mó gente boa, chamado Fábio e Daniele Bravo, chamado Cultura de Louvor. E esse livro, o meu maior desafio para fazer uma propaganda do meu próprio livro, é convencer as pessoas de que não é um livro para músicos. Não é um livro para quem é líder de louvor. Se você não canta quem aqui não canta absolutamente nada? Isso. Quando a música está no tom, você está no gerre. Então, é para você também. Esse livro é para todo aquele que foi salvo. Amém? Eu vou falar um pouco sobre esse tema aqui. E o peso do nosso coração ao escrever esse livro foram anos pastoreando a igreja no Rio de Janeiro e procurando desenvolver um ambiente onde existisse resposta à revelação de quem Cristo é. E isso está nas Escrituras. Assim que nós olhamos para quem Ele é, a nossa reação natural é louvar a Ele. E louvor é uma expressão física, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E Ele é digno de ser louvado. Nós vamos em muitas igrejas ministrar e nós percebemos que às vezes existem dois extremos. Existe uma igreja que muitas vezes é muito profunda nas Escrituras, porém, quando você chega num momento de louvor, parece que você está num velório. Está todo mundo assim? E dá a impressão de que aquilo é uma maturidade, porque, afinal de contas, você não está sendo do outro jeito. E como que é o outro jeito? São os memes da internet que, às vezes, a gente vê, que acontecem nos cultos. E aí, caricato demais, e tem coisa demais, e vira meme da internet, e a gente fala, nossa, eu não quero ser frio como aquele ali, e aquele ali está assim, não, eu não quero ser bizarro como aquele ali, que faz um monte de coisa sem revelação. E o ponto é que a gente não precisa achar um equilíbrio entre as duas coisas. Não é para não ser tão frio e não ser tão doido. O equilíbrio correto é as Escrituras. Como as Escrituras dizem que nós devemos nos portar diante da revelação de quem Deus é. É desse jeito que a gente tem que fazer. Será que é mais parecido com esse? Será que é mais parecido com aquele? Não importa. Existe um jeito que Ele quer ser louvado. Ele quer ser adorado de um jeito específico. Você sabia? Não tem essa de, hoje eu não estou a fim de louvar. E Deus vai me entender. Então, não vai. Porque Ele disse, eu quero ser louvado desse jeito que a gente vai falar hoje aqui. Qual é essa forma? Então, nós temos opção. Tipo, Deus fala, eu quero que vocês me obedeçam. Ah, não, mas se eu não obedecer, eu acho que está tudo bem também. Está tudo bem ou não? Não. Eu quero ser louvado desse jeito. Então, nós devemos louvor a Ele dessa forma. De um jeito mecânico, só porque nós queremos obedecê-lo? Não, porque nós vimos a glória de Deus. Nós vimos os seus atributos. E por isso nós queremos respondê-lo. Quem aqui gosta de futebol? Quando você vê um gol do seu time, aí você fica feliz. Eu vejo pouco do meu, sou vascaíno, gente.
Orem pelo meu time, Senhor. Eu vejo pouco. Então, é tão raro que quando o gol sai, eu não fico assim, ora, o gol saiu. Agora, então, eu vou responder em alegria a essa revelação que eu tive do Vasco fazendo gol. Alguém faz isso? Se faz, você é louco, né? É natural, não é? Gol! Você já reage na hora. Por quê? Porque é uma resposta espontânea a algo que você viu e aquilo mexeu com você. Quando nós vemos a Cristo, isso mexe com nossas emoções também. E nós respondemos a Ele. Então, esse livro fala sobre quem é Deus, seus atributos e como responder à glória de Deus. Amém? Amém. Também não sou bom em fazer propaganda do livro, não, mas eu prometo que ele é bom, gente. Foi bom? Tá bom, então tá bom. Gente, vem para a conferência, vai ser top. Não faltem. O Douglas é gente boa pra caramba, prega pra caramba, a Val também. Não. Ih, leque. Não é assim. Não. Eu acho que é mais simples. Acho que assim, eu acho que é isso aí. Fez sentido. Gente, vamos lá. Queria então falar sobre esse tema. E normalmente quando a gente fala de louvor, eu brinco que louvor tem um sobrenome, que é adoração. Porque às vezes a gente fala louvor e adoração, como se fosse uma coisa só, não é? Parece que é nome e sobrenome, parece que é uma palavra gigante. Louvor e adoração. Só que existe uma diferença entre louvor e adoração. E alguém aqui saberia, não precisa dizer em voz alta, obviamente, mas você saberia qual é a diferença entre louvor e adoração? O que é louvar a Deus e o que é adorar a Deus? Existe diferença prática. A adoração, eu vou hoje me ater mais a falar sobre o louvor, mas a adoração, de uma forma bem resumida, como eu falei agora há pouco, é a revelação que nós temos quando nós vemos os atributos de Deus. É a resposta que nós damos, a revelação que nós temos de quem Ele é. Então, pensa assim comigo. Todo mundo sabe que Deus cuida de nós, amém? Amém. Quem aqui já teve uma conta que você não sabia como ia pagar, e você estava duro, você não sabe como ia pagar, e ali nos 45 minutos do segundo tempo, Deus fez um milagre, usou um irmão, um dinheiro caiu na conta, alguma coisa aconteceu, e Deus supriu. E Ele disse que ia suprir, e você estava duvidando. E aí, realmente, Ele supriu. Já aconteceu isso com vocês? Aí, quando isso acontece, qual é a primeira coisa que você faz? Tá bom. É assim que se faz? Beleza então, aí, valeu. É isso que faz? Glória a Deus! Nossa, Ele é fiel ao que Ele falou mesmo. O que é isso? Revelação, porque você viu a obra dele, e aí você reage ligando para alguém e falando, você não acredita o que aconteceu. Deus fez isso, Ele falou que ia suprir, e Ele falou que ia sustentar, e realmente está fazendo. Revelação é uma resposta que nós damos à revelação que nós temos de quem Deus é. Amém? E nós podemos responder de várias formas. Com música? Sim, mas também com a nossa vida. Eu lembro que eu sempre ouvi uma frase que resumia o que era adoração e que, sinceramente, nunca tinha me descido muito, que é, adoração é um estilo de vida. Mas vida fitness também é um estilo de vida, gente. Ser vegano é um estilo de vida, sim ou não? Então, eu falar que ser vegano é um estilo de vida, explica o que é ser vegano? Não. Eu falar que adoração é um estilo de vida, explica o que é adoração? Não. E eu ficava com esse negócio de adoração, estilo de vida. Tá, mas estilo de vida de o quê? Faz o quê? Quem adora está fazendo o quê? Então, a adoração é um estilo de vida de quem responde diariamente a revelação de quem Ele é. Amém? Então, a adoração é algo mais macro, que envolve não apenas música, obviamente. Agora, quando a gente fala sobre louvor, também não é só sobre música. Mas quando a gente fala sobre louvor, a gente está falando de uma expressão física de adoração. Você pode adorar a Deus assim, profundamente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora só entre nós aqui. Tem gente que faz essa carinha e que fala, não, é porque eu estou adorando em espírito e em verdade aqui, ó. E nem tá, às vezes a pessoa está vagando a mente. Mas ela tem esse álibi, porque você realmente pode, não significa que você está fazendo, mas você pode adorar a Deus assim. Beleza? Louvar a Deus não. Porque quem está dizendo isso? Sou eu? Não, a Bíblia. Ele usa várias palavras sobre como ele queria que o povo louvasse a ele. Em todas elas tinha uma expressão física de como louvar. É bater palma, é pular, é gritar, é alguma coisa que a Bíblia diz. Então, gritar, por exemplo, na presença de Deus, não é uma modinha dos crentes.
é algo que Deus gosta que você grite. Mas Deus não é surdo, eu sei, mas Ele disse que Ele gosta. Oxi. Ah, mas eu não gosto de gritar. Tá bom, o problema é teu, mas Ele gosta de ouvir teu grito. Amém, gente? Tamo juntos? Sejam meus amigos. Vamos lá. Então, vamos abrir comigo lá em Salmo 63. Versículo 2. Vai aparecer aqui não, só para saber. Não, tá bom. Então vamos lá. Salmo 63, versículo 2 diz assim. Davi diz: eu te contemplo no santuário, para ver o teu poder e a tua glória. Então, ele está fazendo o quê? Contemplando. Ele está contemplando com o objetivo de ter uma revelação do poder e da glória dele. Então, ele está ali. Então, imagina isso. Davi está contemplando, procurando ver o poder e a glória, procurando conhecer mais de quem ele é. E aí vem o versículo 3, e diz assim, e aí ele tem uma revelação. Quando ele está contemplando, ele tem uma revelação. E a revelação é, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvarão. Olha essa estrutura. Contemplar, depois que contempla a revelação, teu amor é melhor do que a vida, e depois que ele tem a revelação, o que ele dá? Uma resposta. Qual é a resposta que ele dá? Por isso os meus lábios te louvam. Por que os lábios dele louvaram? Porque ele teve uma revelação. E ele só teve uma revelação porque ele contemplou. Então, se nós queremos crescer na revelação, se nós queremos crescer em louvor a ele, o que nós precisamos fazer? Olhar mais a ele. Quanto mais nós olharmos a ele, quanto mais nós buscarmos a ele, mais nós vamos conhecê-lo. E quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos responder a quem ele é. Amém? Tamo junto? Pensa comigo. Adoração é uma resposta à revelação. Qual foi a revelação nessa passagem? O teu amor é melhor do que a vida. Essa é a revelação. Preste atenção nisso que a gente vai fazer um exercíciozinho junto daqui a pouco, tá bom? Teu amor é melhor do que a vida. Essa é a revelação. Agora, se nós voltarmos ainda um versículo antes, no Salmo 63, versículo 1, tem uma coisa que ele fez antes dele contemplar. Leia comigo. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. Então ainda tem mais uma coisinha antes. Existe uma busca ansiosamente, não é qualquer busca. Quando você está saindo de casa, apressado, e aí, quando você está saindo de casa, você bota a mão no bolso e você esqueceu o seu celular. Você não sabe onde ele está. Você tem que pegar esse celular logo, porque você tem hora para sair para um compromisso muito importante. Como você busca esse celular? Você olha assim, deve estar por aí. É assim que você procura o seu celular? Não. Você primeiro vai procurar em cima da mesinha, em cima da mesa, nos lugares mais óbvios. Se você não achar, o que você faz? Começa a se humilhar. Você começa a procurar em lugar que você sabe que não vai estar. Você vai dentro da geladeira procurar se o celular está lá. Você vai dentro do lixo do vaso para poder ver se está lá. Você vai começando a procurar em lugares absurdos. Por quê? Porque a sua busca por aquele algo que é tão precioso, é tão importante que você vai se humilhando na sua busca. Davi está dizendo, eu te busco, não é de qualquer jeito, eu te busco ansiosamente. Verso 2, e aí eu te contemplo para ver o teu poder e a tua glória. Aí depois, o teu amor é melhor do que a vida, revelação. E o que ele faz em resposta a isso tudo? Por isso os meus lábios te louvarão. Louvor é uma resposta. Uma igreja que louva muito, muito possivelmente conhece muito de quem Deus é. A gente consegue conhecer muito de uma igreja que conhece a Deus entenda essa palavra, tá? Que ela pode ser meio pejorativa, mas entendo o que eu quero dizer, pela qualidade do seu louvor, pela intensidade do seu louvor, pela paixão contida no seu louvor, pelo nível de gratidão quando você libera uma canção. Você consegue ver quando alguém está apaixonado, sim ou não? Quando alguém está apaixonado por outra pessoa, ela só fala da outra pessoa. Você vê na cara que ela está apaixonada. O olho brilha. Nós conseguimos ver claramente quando uma igreja está apaixonada por Jesus.
com os olhos queimando. Por quê? Porque tem visto a Cristo dia a dia nessa sua semana. E na hora de cantar para Ele, na hora que está cantando não é da boca para fora. Na hora que está cantando tem uma carga de muitas memórias que vem à mente daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem feito. Amém? Então, lá em Êxodo 15, versículo 1 ao 3, o contexto ali é o povo saindo do Egito e saindo do cativeiro e passando ali pelo Mar Vermelho. E aí a passagem diz assim, Êxodo 15, versículo de 1 ao 3. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. Ou seja, eles cantaram uma música. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque... Esse porquê está dando uma resposta. Eu estou cantando por causa de alguma coisa. Eu estou cantando em resposta a alguma coisa. Ele não está cantando por cantar. Ele canta como uma resposta. Ele estava cantando uma resposta a quê? Porque ele gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Opa! Ele está louvando não por quem Deus é aqui. Ele está louvando a Deus pelo que Deus fez. Então, o nosso louvor está ligado à revelação de quem Ele é, mas também por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele está fazendo. Amém? E ele continua, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação, esse é o meu Deus, isso é quem Ele é. Portanto, por causa agora de quem Ele é, portanto, lhe farei uma habitação, Ele é o Deus do meu Pai, de novo quem Ele é. Por isso, como resposta, eu o exaltarei. Olha essa dinâmica de revelação, resposta. Resposta a uma revelação. Revelação de novo, resposta. Queremos crescer em resposta, precisamos crescer em revelação. Para nós crescermos em revelação, nós temos que crescer em contemplação. E para nós crescermos em contemplação, nós precisamos buscar ansiosamente. Amém? Então, eu queria responder algumas perguntas que vocês não me fizeram, mas eu vou fingir que vocês me fizeram só para responder elas. Então, a primeira pergunta que vocês pseudo me fizeram foi, mas por que nós devemos louvar a Deus? Faça essa pergunta para mim. Obrigado. Agora eu não vou me sentir louco respondendo uma pergunta que vocês não fizeram. Agora vocês fizeram a pergunta, espontaneamente. Por que nós devemos louvar a esse Deus? Nós teríamos muitos motivos. Se eu te perguntasse isso, talvez você fechasse o olho por 10 segundos, você ia começar a pensar em motivos. Porque você estava nas trevas, Ele te trouxe para a luz. Porque você estava perdido e Ele te encontrou. Você deve louvar Ele porque você está vivo. Você está aqui hoje, está com vida, respirando. Você teria muitos motivos. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro só falando de motivos pelo qual Ele merece ser louvado. Do porquê nós louvamos. Mas tem um motivo central. Existe um motivo principal que engloba todos os outros motivos. Que diz em Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Por que você deve louvar a Ele? Porque Ele é digno. Sabe o que significa digno? Merecedor. Ele merece o seu louvor. Ele é digno. Fábio, mas é porque hoje estou cansado. Isso não diminui a dignidade dele. Diminui a sua disposição. Tudo bem, você é humano, eu sou humano. Hoje eu não estou com vontade de ir para o culto e louvar a Deus. Hoje eu até vou, mas eu vou ficar lá quietinho lá atrás. Nada contra quem está atrás, viu, gente? Mas eu vou ficar quietinho lá atrás, no cantinho, e hoje eu não estou afim de louvar Ele. Ok, mas Ele continua sendo digno. E você deveria levantar e louvar a Ele. Não, é porque essa semana eu estou muito triste. E isso não afeta nada a dignidade dele. Ele continua sendo digno, mesmo na sua tristeza. Um dia eu estou subindo para ministrar numa igreja. E 3 minutinhos antes de eu subir para ministrar, eu recebo uma ligação e recebo a notícia que minha avó havia falecido. E, obviamente, que se o pastor daquela igreja não era um monstro, se eu contasse para ele o que aconteceu, ele me liberaria para eu ir embora. E é o que eu ia fazer. A princípio, eu falei assim, cara, vou embora, não tenho cabeça para ministrar. E na hora que eu estava indo até o pastor poder falar isso, Deus falou comigo, mas eu sou digno, mesmo quando sua avó morreu. A morte da sua avó não tira a dignidade minha de ser louvado. Eu estou dizendo e fazendo uma doutrina que se eu fosse, Deus estaria bravo comigo. Não estou entrando nisso não, tá, gente? Mas naquele momento, eu entendi Deus falar comigo sobre isso. Eu quero te ensinar um negócio. Eu sou digno, mesmo que a pior coisa aconteça na sua vida. Eu continuo sendo digno de ser louvado com a mesma qualidade e intensidade que você me louvaria quando a conta foi paga em cima da hora e você vibrou.
Ele é digno. Eu e minha esposa, a gente trabalha com sala de oração. Quantos sabem o que é uma sala de oração? Nós trabalhamos com sala de oração. Sala de oração é uma sala... Cara, é isso. Que a gente ora ali. Então a gente ora, a gente canta, a gente dignifica o nome de Jesus. E a gente faz isso há 15 anos. E, cara, a gente ia cantar para ele, para Jesus. E chegava eu e Dani. Tem um dos turnos que a gente fazia. A gente viajava 1 hora para uma outra cidade. E a gente abria o espaço que a gente fazia. E tinha, sabe, uma multidão de quantas pessoas? Ninguém. Eu mesmo ligava o som, eu sentava, botava o violãozinho, botava um carrom no pé e pegava o bumbo, o pedal do bumbo, e eu mesmo tocava o violão batendo no bumbo para ter mais qualidade, para louvar a Deus, mesmo que só quem ia ouvir era eu e minha esposa. Só que, gente, parece bonito, e é bonito. Mas tem um dia que não é bonito. Porque casal briga, sim ou não? E você ir fazer turno num dia que você está brigado com sua mulher, pô, é uma delícia. É a mesma coisa quando você vai pregar e antes de você subir para pregar, você briga com tua mulher. Que é uma coisa que acontece, gente. Sim ou não? Casamento, né? Chama-se. Acontece. Mas é terrível. E eu lembro uma vez que eu cheguei e eu tinha acabado de discutir com o Daniele e eu estava errado, porque eu sou homem, né? E ele sempre está errado. E aí... Tem homem batendo palma, não, né? Que o ADR vai começar agora aqui, ó. Calma. Briga depois, agora ouve a palavra. E aí, a gente brigou, e aí chegamos nós dois, um não fala com o outro, né? Estamos indo lá para louvar a Deus, porque Ele é digno. E aí a gente está ali, montando as coisas, um não fala com o outro. A gente nem perguntou que música a gente vai cantar. Nem foi isso, assim, na hora que chega a hora do turno, a gente começa, joga qualquer nota, a música que vier, veio. E eu não vou falar, e ela também bicuda, não vou falar. E aí, uns 3 minutinhos antes da pregação, eu falei assim, eu vou ligar para o meu pastor. E ele é um homem muito doce, assim. Eu liguei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, aconteceu isso, eu briguei com a Dani, eu vou ter um turno aqui, e aí olha a minha desculpa bonita. Eu falei assim, e eu não quero ser hipócrita. Então eu prefiro não fazer o turno. Aí ele falou assim, mas o que Deus tem a ver? O que a dignidade de Deus tem a ver com sua briga com tua mulher? Aí eu, pensando bem, não tem nada a ver mesmo, né? Sim, ele vai deixar de receber louvor, porque eu resolvi brigar com minha mulher. Faz sentido? Não faz. Canta obrigado, porque ele é digno. Ou se acerta antes. E a disposição para se acertar antes? Não tinha. Começamos a cantar obrigado, gente. E Deus foi nos curando enquanto a gente cantava para o Senhor. A gente terminou se abraçado, chorando. Ele continua sendo digno. Quando a gente está brigado, quando a gente está com disposição, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando alguém morreu, quando você vem aqui e está muito cansado do seu trabalho, mas quando você chega num ambiente como esse e vai ter um ambiente de música onde o nome dele vai ser exaltado, você precisa dar tudo. Porque ele é digno. Amém. Mais uma segunda pergunta que vocês vão me fazer. Quando nós devemos louvá-lo? Já que vocês estão perguntando. Salmo 145, versículo 2 diz, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Quando que para nós louvarmos? Todos os dias para sempre. Salmo 146, versículo 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não tem dia, não tem hora, não tem momento da vida que justifique a falta de louvor. Ele é digno. Ele é maravilhoso. Mas eu estou sem vontade, canta sem vontade. Quem aqui é pai e mãe? Ah, eu não quero obedecer. Tá bom, obedece sem querer. Não é o clássico, gente. Você não precisa eu não estou te exigindo que você queira não, filhão. Só que você obedeça mesmo. É isso. É lógico que do jeito que eu estou falando pode soar como ele é um Deus duro, me louvem, independente se você quer ou não quer. Não, não é sobre a dureza dele, é sobre a dignidade dele. Ele merece. Ele fez uma obra tão grandiosa na nossa vida. Ele merece por quem ele é, por causa da santidade dele, por causa da glória dele, por causa do resplendor dele, por causa do amor dele. Cara, estudem sobre os atributos de Deus sempre. Quanto mais você estuda sobre quem ele é, mais você tem o seu coração aquecido de revelação. Quando nós devemos louvar a ele?
Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Salmo 34, 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. Quando louvar a Deus? Nos momentos de tribulação. Paulo e Silas na prisão, sendo maltratados, apanhando, sendo humilhados, sendo cuspidos, sendo açoitados. E aí, o que eles fazem? E aí nós resolvemos fazer o que nesse momento? Cantar um hino de louvor a Deus. No momento que estavam sendo espancados, feridos, que talvez pensasse, nossa, Deus sabe o que eu estou passando. Ele vai entender que eu não vou cantar agora. Agora é hora de chorar, não é hora de cantar. Pois o que eles fizeram foi justamente cantar um hino de louvor a Deus. Gente, Deus ama música. Deus ama que a gente libere hinos de louvor a Ele. Infelizmente, por muito tempo, música foi visto na igreja como um entretenimento pré-palavra. Porque o momento da palavra é o momento mais importante do culto. Será? Porque se o que está sendo cantado é a palavra cantada, qual é a diferença de eu falar Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, ou Pai nosso que está no céu? Ah, não, esse não tem tanto poder, porque está com melodia. Tem algum sentido? Não. Não é que qualquer música tem o peso da palavra, tá? Estou falando, se a música cantada é Bíblia, ela é tão importante quanto a palavra. Só que elas têm objetivos diferentes. Uma instrui, uma inspira, que é a pregação. A música também pode instruir. A música também pode inspirar. Só que a música tem uma vantagenzinha. Só puxando um pouco da minha sardinha para esse lado aqui. Provavelmente você vai esquecer de palavra que você ouviu. Mas a música vai ficar martelando na tua cabeça durante um bom tempo. Porque a gente assimila melhor com a música. As duas coisas são muito importantes. Só que algumas pessoas, não todas, acham que a palavra é mais importante. Simplesmente porque elas são egoístas. Ué, como assim? Porque o momento da palavra é o momento que nós recebemos. E o momento do louvor é o momento que nós... Se você é um consumidor de igreja, se você é um consumidor de culto, provavelmente você vai ter também esse discurso de que a palavra é mais importante. Porque é o momento que eu vou para a igreja para me alimentar. Já está errado. Na igreja você também é alimentado. Mas quando você vem para cá, você vem para dar. Você vem para dar o seu cansaço para Ele. Você vem para cá para você dar a sua dança para Ele. Você vem para cá para dar os seus braços levantados para Ele. Você vem para cá para dar louvor e adoração para Ele. Esse é um momento importantíssimo. Você sabia que no céu não vai ter pregação, né? Você sabia que no céu não vai ter um evangelista lá, né? O cara vai evangelizar quem, gente? Está todo mundo lá já. Chegar para Jesus e falar, então, Jesus, está ligado? O teu pai criou todas as coisas. Tem uma coisa que a gente vai fazer para sempre, que é o quê? Por que a gente vai louvar para sempre? Porque Jesus gosta de música? Porque Deus gosta de música? Não. Porque o louvor é uma resposta à revelação. O que vai ter no céu? A gente vai estar olhando Ele o tempo inteiro. O que os anjos estão fazendo desde a eternidade? Olhando. Uau! 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 A eternidade inteira. Eles estão ficando fascinados de novo a cada vez que estão olhando para Ele. E é impossível olhar e não responder com um uau! Isso aqui é adoração. Esse uau é muito adoração. Porque é uma resposta genuína de quem viu algo. Amém? Estamos juntos? Jesus amado. E me pediram para eu falar devagar. Eu falei que eu ia tentar. Mas, obviamente, eu acho que não estou conseguindo. Está na benção, está na benção. Então, vamos embora. Beleza. Por que nós devemos louvar? Porque Ele é digno. Quando nós devemos louvar? Sempre, em todo o tempo, todos os dias, no dia bom, no dia mau, todos os dias. Vocês sabiam que muitos dos mártires morriam, eram jogados nos coliseus e eles estavam ali para poder serem atacados e estava todo mundo, mata eles. E aí sabe o que eles faziam? Cantavam. Mais alto do que o rugido dos leões, queriam matar eles.
Quando louvar? Sempre. Mas, beleza. Fábio, tá bom. Já entendi que ele é digno, já entendi que eu tenho que louvar sempre. Só que aí o meu ponto central hoje é como louvar. Porque louvar a Ele não é do jeito que você quer louvar a Ele. É do jeito que Ele quer ser louvado. Você não tem o direito... Eu tenho o direito de louvar como eu quiser. Então, não tem. Eu sei que é duro saber disso. Mas você tem que louvar Ele do jeito que Ele quer ser louvado. Ele te criou para você louvar dele de um jeito específico. Então não é você que cria a forma que você louva, mas é entender a forma que Ele deseja ser louvado. Lá em Salmo 150, versículo 2. Esse é meu versículo favorito de toda a Bíblia. E eu sei que muitos pregadores falam isso em todas as mensagens, de 30 assuntos diferentes, ele fala que aquele versículo... E muda toda a pregação, né? Mas esse é o meu versículo favorito sempre. E ele diz assim, ó, preste atenção, a pergunta é, vocês não fizeram para mim. Como louvar? Já que vocês perguntaram, como louvar? Salmo 150, versículo 2. Olha isso, preste atenção. Se você esquecer tudo que eu falei, lembra de Salmo 150, versículo 2. Como você deve louvar? Louvai-o segundo a imensidão da sua grandeza. Ah, bonito. Vamos pensar nessa passagem. O jeito que você deve louvar, a intensidade, a qualidade, a forma que você deve louvar, e eu devo louvar a Deus, deve ser segundo, ou seja, deve ser no mesmo nível do quanto Deus é grande. Deu ruim. Entende que a gente nunca chegou num lugar? A gente nunca vai chegar e falar assim, agora eu estou louvando 100%. ISO 9001 de qualidade de louvor. Não existe. Porque o ISO 9001 da qualidade, certificado de qualidade de louvor, é segundo a imensidão da sua grandeza. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre a grandeza? A Bíblia diz que Ele mediu as águas com a concha de sua mão. Você está ligado que no planeta, a coisa que mais tem é água, beleza? Então, Ele mediu as águas com a concha de sua mão. Faz assim com a mão. Não é o tamanho da mão toda, é na concha. Então vai assim, ó. É aqui, ó. Toda a água do universo cabe na concha de sua mão. A Bíblia também diz que Ele mediu a extensão dos céus a palmos. Os astrônomos dizem que se nós voássemos na velocidade da luz, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. A gente já nem sabe o que é isso, mas vamos fingir que a gente sabe. Vamos fingir que a gente entendeu, tá? 300 mil quilômetros por segundo. Se nós voássemos nessa velocidade, ainda assim nós demoraríamos 92 bilhões de anos-luz para dar uma volta no universo observável. E Ele mediu a palmos. Entendeu como é que Ele é um pouco grande? Aí a Bíblia continua. Ele pesa o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças. Para Ele, lá em Isaías 40 diz que para Ele as nações são como a gota em um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Ele abriu as portas do mar e delimitou até onde as ondas poderiam quebrar. Jó 38. Ele conta o número de estrelas no céu e chama cada uma delas pelo seu nome. Salmo 147, 4. Ele sabe quantas estrelas tem e sabe o nome de cada uma. Ah, Fábio, é mole. Então, deixa eu te dar um dado muito interessante. Você sabia que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos do planeta? Pensa numa praia. Quem aqui é paulista? Eu sei que vocês não conseguem, assim. Mas... Piada! É porque tem muito carioca, a gente precisava fazer isso. O carioca já vem com esse chip instalado de provocar paulista, né? Perdoa, irmãos. Vocês são irmãos. A Deus ama até vocês, paulista. Brincando. Brincadeira. Pensa em uma praia. A quantidade de areia que tem. Aí você está ligado que não tem só essa areia que você está vendo. Para baixo tem mais. Que a gente nem vendo tá. Você está ligado que quando chega a água, não é que acabou a areia. Tem areia lá embaixo da água também. E aí nos desertos, tem muita areia. Para baixo também.
existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do deserto do mundo todo. E ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Agora deixa eu voltar na passagem. Louvai-o segundo a imensidão da sua grandeza. Amém? Ó, sabe o que acabou de acontecer aqui? Adoração. Porque quando eu li essa passagem, antes de falar da grandeza de Deus, não teve um aleluia. Sério, eu estou falando isso não é para bater em vocês não, gente. É para você. Olha que legal o que a gente acabou de ver. Eu li uma passagem e vocês falaram, amém. Louvai segundo a dimensão da sua grandeza. Tá. Deixa eu falar a grandeza. Louvai o segundo a dimensão de uma grandeza. O que é isso? Esses 2 minutos que eu fiquei falando das características da grandeza fizeram você relembrar de quem ele é. Do atributo dele, de como ele é grande. E isso fez você falar por dentro. Uau! Vale a pena bater a palma. Entende? Se em 2 minutos falando de algumas características da grandeza dele, já naturalmente, sem eu forçar a barra, já puxou palmas de vocês, de alegria, de nossa, Deus é grande. Imagina se todo dia nós viemos debruçados em conhecer mais um pouquinho de cada um dos atributos dele. Olha o quanto mais tem para falar da grandeza. E o quanto não tem para falar da santidade. Quando você canta santo, 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 o que você está pensando? O que significa ser santo? Estudar isso. Lindo, lindo, lindo és. O que é lindo? Ele é um homem bonitão? O que é ser lindo? Vamos estudar os atributos. Vamos estudar o atributo da beleza. O que é a glória? O que é a glória de Deus? Vamos começar a estudar. Quanto mais a gente fizer isso, mais nós vamos ser uma igreja que responde. Amém? Salmo 29, 1 e 2. Tributai ao Senhor, seres angelicais. Calma. Tributai? O que significa tributai? Tributai significa tributo. O que é um tributo? O que a gente tem que fazer com um tributo? Pagar. Fica meio pesado, né? Mas é o que está escrito aqui, ó. Pague ao Senhor, seres angelicais. Pague glória e força ao Senhor. Pague ao Senhor a glória devida ao seu nome. É a glória devida, não é a glória, o nível de glória que você quer dar a Ele. Eu brinco que não é que nem cartão de crédito, que você paga o mínimo. Lembra disso? Paga o mínimo do cartão? Não, é o valor devido que você tem que dar. A glória devida ao seu nome. De que jeito que nós louvamos? Ok, então eu já falei que nós devemos louvar com a intensidade de saber que nós temos que igualar a grandeza dele. É possível fazer isso? Não sei. Talvez, posso estar, Senhor, me perdoa, posso estar sendo a pessoa mais incrédula do mundo. Talvez. A gente nunca vai chegar nesse nível, gente. Eu acho. Talvez. Posso estar sendo incrédulo. Mas assim, o que nos resta? Dar a vida toda vez que a gente for louvar Ele. Resta a gente sair de ambulância aqui, levado, sem ar, para respirar. Porque tá, já viu? Quem é gordinho aqui sabe, né? Que tá aquela dor aqui na costela. Que você fica... É para dentro. A dor aqui, que você deu 6 passos rápidos. Aí você... E aí eu falo sobre esse tema há muitos anos. E agora eu acabei de perder 24 quilos. Ainda sou um gordo? Sim, ainda sou. Mas estou saindo desse lugar em breve, se Deus quiser. Só que eu lembro quando eu falava sobre isso. E aí no final eu ia louvar a Deus. Querido, eram 3 pulos. Já me deu cãibra. E eu dei 3 pulos e fiquei assim, ó. O resto da semana, cheio de dor aqui. Dor na costela. Eu ficava, cara, eu estou pregando sobre uma coisa que no final das contas eu não consigo dar tudo. Porque agora, antes era a mente. Aí a mente desbloqueou, agora o meu físico está me impedindo de louvar a Deus com a intensidade que Ele merece. Preciso emagrecer. Porque senão eu não consigo, sei lá, correr, sei lá, alguma coisa que seja genuinamente uma resposta de alegria. Porque você pode chegar num culto e correr só para ser, legal, vou correr. Mas você pode correr porque você está tão alegre, que tipo assim, cara, eu vou expressar correndo. Sim ou não? Beleza. Prossigamos. Maturidade cristã é alcançada mediante a sua obediência a Deus. Nós somos maduros conforme nós vamos obedecendo às Escrituras. As Escrituras nos dão essa missão de
louvar a Ele com toda a nossa intensidade. Salmo 98:8 diz, batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes. Gente, eu não sabia nem que o rio tinha mão. E o rio bate palma. Depois o Léo explica teologicamente essa passagem. Eu não sei. Mas eu não sabia nem que tinha mão. Só que aí me impressiona que todo mundo aqui tem mão. Todo mundo tem mão? Todo mundo tem mão. Graças a Deus. Se levanta alguém que não tem, vai ficar constrangido. Todo mundo tem mão. Cara, aí tá cantando a música que todo mundo aqui, ó, o cara tá aqui. O rio tem que bater palma, gente. Não dói, ó. Todo mundo faz assim comigo no 3. 1, 2, 3. Doeu a mão de alguém? Precisa de uma ambulância para passar pomada na mão? Gente, todo mundo de mão erguida. Gente, não dá cãibra. Você pode ficar aí 1 minuto. Você não vai ter cãibra. Levanta a mão na hora de louvar Ele. Bate palma na hora de louvar Ele. Ah, mas eu sou tímido. Então, não parece, mas eu juro que eu também sou. Muito. Só que o problema é meu. A dignidade dele é maior do que minha timidez. Amém? Louvem com danças. Cantem. E a Ele música com harpa e tamborim. Quem aqui não sabe dançar nada? É totalmente duro. Então, ferrou pra gente. Porque ele não falou, dancem aqueles que eu dei talento para dançar. Ele não falou, cantem aqueles que eu dei talento para cantar. Assim, no microfone, sim. Se não, né? Um raio, como é que diz o pastor? Um raio de 5 quilômetros do microfone, aí você canta. Mas é para cantar. Ah, mas eu não sei cantar. Mas Deus falou que era para você cantar. E eu não sei dançar. Então Deus, isso significa que se Deus fez você sem talento para dançar, e Ele disse na Bíblia, dança, é porque Ele quer que você pague mico para Ele. Então vai. Ele não quer que você faça pelo seu talento de dançar. Ele quer que você faça pela revelação e pela alegria que você tem em conhecer a Ele. Amém? Se seu filho criança te faz uma música, e a música é assim, papai, eu te amo, você é legal, e você é um papai, joia. Você vai falar, meu Deus, não rimou. É isso que você vai falar? Não está afinado. Você se mitonou naquela nota. Você fez isso? O que você vai fazer como pai e mãe? Oh. Pode cantar de novo, meu filho. Deus é um pai. Não está preocupado se você tem desenvoltura na dança. Não, Ele quer que você dance. Se alegre. Amém? Jesus amado. Era até 12:30, né? A gente vai até 12:30. Creia. Confia, né? O famoso confia. Isaías 12. Cantai louvores ao Senhor, pois Ele fez coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria. Ah, não gosto de gritar. Prometeu. Ele quer ouvir o nosso grito. Ele acha legal. Então vamos gritar. Agora é óbvio, Fábio, que existem gritos sem revelação e grito com revelação. Sim ou não? Agora a gente vai ser sommelier de revelação, de grito, gente. Porque a gente tem essa tendência. Tipo, esse grito aí não me pareceu de revelação. Esse grito me pareceu na alma. Já viu um lance da alma? Que é tipo, eles estão pulando ali, mas eles estão fazendo isso na alma. Aí você imagina assim, ó, cara, vamos supor, tá? Sem entrar na treta teológica, se é dicotômico, mas espírito, alma e corpo, vamos nessa aí. Aí agora é hora de louvar. Então vamos só espírito e corpo, porque a alma não pode louvar. Porque senão alguém vai falar, está dançando e cantando na alma. É para, como que Davi falava? Minha alma, louve o Senhor. É para a alma louvar também. É as emoções também. Ah, não, isso aí é na emoção. Que bom. Você usa a sua emoção para ficar irado no trânsito. E aí não pode usar a emoção para louvar Ele na hora do culto. É para usar a emoção também. É só na emoção? Não. Em espírito e em verdade. Mas a sua emoção faz parte de quem você é. Então, obviamente, que alguém que é mais expressivo, ele vai ser mais expressivo também para louvar a Deus. Mas isso não significa que aquela pessoa que é menos expressiva, ela não deva se expressar diante de Deus. Porque todas as palavras para louvor têm a ver com expressão física. E eu quero terminar falando rapidamente sobre isso. Existem 7 palavras. Eu vou ser mega, ultra rápido agora. Existem 7 palavras que, se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito bom vendendo ali fora. Existem 7 palavras que, no original,
São 7 palavras diferentes, mas quando a Bíblia foi traduzida, todas elas entraram como louvor. Então, quando... Pensa assim, ó, o que você pensa que é louvor? Se eu chegar para você e falar, louva a Deus aí. Um vai pegar e vai cantar. Já viu? Nossa, aquela menina ali que estava cantando, louva a Deus, tão bonito. A gente está querendo dizer o quê? Que ela canta. Mas, se uma pessoa estiver dançando aqui, nossa, essa pessoa dança, está louvando, dançando, tão bonito. Não é? Então, eu me perdi. 7 palavras. Aí, eu tenho TDAH, gente. Diagnosticado, não é de TikTok, não. É com laudo, tá? E deve ser isso, né? Eu ia falar como se fosse uma coisa boa. Me deram alta dos remédios. Deve ser isso. Deve. Tá. 7 palavras. Então, existem essas 7 palavras e todas elas foram traduzidas como louvor. E aí, na nossa mente, a gente tem uma definição para que é louvor. Então, todas as vezes que a gente lê na Bíblia que é para a gente louvar, a gente imagina que a gente vai fazer a mesma coisa. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, se para você louvor é levantar as mãos e cantar, toda vez que você lê na Bíblia a palavra louvor, você vai estar imaginando que ele está dizendo que é para fazer isso. Deu para entender? Só que não é. Tem 7 palavras diferentes que estão instruindo a gente a fazer 7 coisas diferentes. E a gente não sabia disso, porque tudo estava escrito louvor na Bíblia. Então, eu queria passar rapidamente sobre essas palavras. Então, no original, uma primeira palavra é toda. E toda é um louvor de gratidão. É um louvor de ações de graças. É um sacrifício de ações de graças que é demonstrado fisicamente ao levantar as mãos em forma de concha. Quem já fez isso aqui? Nem sabia que estava na Bíblia, tá vendo? A gente fez porque crente faz isso. Se converteu, entrou na igreja, as pessoas fazem sinal do louvor, a gente fez também. Mas estava na Bíblia, que Deus gosta que a gente faça isso. Fala, mas qual é o sentido disso? Também não sei, mas Ele gosta que a gente faça. E não custa nada a gente fazer também, né? Então, beleza? Mãos em forma de concha. É um sacrifício de gratidão. Lá em Salmo 150, versículo 3, diz, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a minha salvação. Uma segunda palavra é iada, que é louvor de reverência, um louvor de rendição. A forma física dela tem algumas formas diferentes para essa mesma palavra iada, que é louvor de reverência. Um primeiro é esse gesto aqui, que ele diz que é como se de um filho pedindo colo ao pai. Aí já fez isso ou não? Louvor de rendição. É uma forma que ele gosta de ser louvado. Ele gosta que a gente faça isso para ele. Num ambiente, obviamente, que a gente está cantando sobre... Estou botando no contexto de música. A gente está cantando uma música de reverência. Né? Você vai música de alegria, você vai estar aqui parado sozinho. Assim. Então, é entender o momento que Deus está fazendo naquele momento e reagir conforme aquilo de como ele deseja ser louvado. Uma outra raiz dessa palavra tem a ver com atirar uma flecha ou atirar uma pedra. Já fizemos isso no louvor? Está aí, estava na Bíblia. Estava sendo bíblico que nem sabia. Zamar é a terceira palavra. Louvar com instrumentos. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao nosso Deus. Esse louvores é com instrumentos. Então, aqui serve tanto para músicos, mas para cantores também, que não necessariamente são afinados, mas que vão cantar fora do microfone. Então, existe um tipo de louvor, que é um louvor com instrumentos. Existe outro tipo de louvor, que é o louvor terrilá, que é um cântico espontâneo. Ai, Fábio, eu não gosto que as pessoas fiquem cantando espontâneo. Então, mas Deus gosta, é o problema. Eu gosto que cante a letra da música. Espontâneo eu não gosto. Então, mas é porque Deus gosta. Óbvio que se a pessoa ficar cantando só espontâneo, também é chato pra caramba. Porque a igreja não canta junto, tu nunca. Fica lá só ouvindo a pessoa cantar várias frases mega longas de espontâneo e nunca engaja a igreja junto em cantar alguma coisa junto. Mas uma forma que Deus gosta que a gente cante de que a gente louve a Ele, é cantando cânticos espontâneos. Lá em Salmo 40, versículo 3 diz, pôs na minha boca um cântico novo, um hino terrilá ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Uma outra palavra é barak, que é um louvor de saudação. Você está percebendo que todos eles têm uma expressão física? Mão para o alto, beleza? Barak é um louvor de saudação. Significa ajoelhar-se com o intuito de bendizer ou saudar. Até no tipo de louvor mais parado, vamos dizer assim, existe uma forma física. Se ajoelhar em reverência. Louvor. Formas que ele gosta de ser louvado. Shabá. Esse nome já é mais pentecostal, né? Shabá. Gritos de louvor.
É bem Shabá mesmo, né? A raiz da palavra dirigir fala sobre dirigir-se a alguém em alto som, em fazer barulho. Então, fazer barulho é uma coisa, é um tipo de louvor que ele gosta. Lá em Salmo, essa passagem é muito legal, a gente já leu, foi a primeira passagem que a gente leu. E pensa comigo assim, ó. Se você fosse músico, pensa que você é músico. E aí, pensa numa letra de uma música que está falando assim, ó. Eu me alegro e danço para ti. Sei lá. E aí você precisa botar uma música nessa letra. Você vai botar uma música, tipo um MPB, um violãozinho, ou pela letra parece ser algo mais agitado? Mais agitado. Alegre-se, alegre-se. Então agora eu vou ler um versículo, eu quero que vocês me digam como que parece ser a vibe desse versículo. Ele diz assim, ó, e a gente já leu aqui hoje. Meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. Isso parece um rock and roll, se você fosse botar uma música em cima, ou parece uma música do Marcos Almeida, né? Aqui, ó, pezinho cruzado em cima de uma cadeirinha com um violão bem bonito e algo bem poético. Meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. Ou você acha que parece mais um rock and roll? O que vocês acham? Um Marcos Almeida? Não parece algo mais poético? Só que louvarão nessa passagem é grito de louvor. Lembra a primeira passagem lá que eu falei? Eu te busco ansiosamente para contemplar o teu poder e a tua glória. E eu tive uma revelação. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios tocam que tipo de música? A resposta a essa revelação foi um grito de louvor. Por último, a última forma de louvor, essa sétima palavra, se chama halal. Halal vem da raiz da palavra aleluia. Aleluia. Por isso que algumas pessoas falam aleluia. Vocês já ouviram? Deve ser por causa disso. Pelo menos minha teoria é essa. Vem de halal. Eu sempre tentei achar uma base e achei essa aqui. Vamos nessa aqui mesmo. Nunca perguntei para alguém que fala aleluia se é por causa do halal, né? Mas poderia ser. Pelo menos é uma boa justificativa teológica. A palavra halal vem da raiz exultar, celebrar. A halal é uma expressão mais acalorada, mais apaixonada de louvor. Halal é um tipo de louvor onde você pula, onde você dança, onde você sorri, onde você celebra, onde você grita, tudo ao mesmo tempo e misturado. Aí você pode falar, tá bom, essa é uma das 7. Mas não precisa fazer sempre. Só que tem um problema. Na Bíblia, 90% das vezes que tem a palavra louvor é halal. A forma que ele, pelo que parece, mais deseja, mais ele tem prazer, mais ele gosta de ser louvado, é com sangue nos olhos nossos. É quando a gente está cantando e a gente tem... Não por oba-oba, não por emocionalismo, mas por revelação de quem Ele é, que nos gera esse impulso. Amém? Inclusive, o último Salmos, que é Salmo 150, do 1 ao 6, ele termina todo ele com louve ao Senhor com isso, louve ao Senhor com aquilo. A gente vai ler ele aqui. E todas essas palavras de louvor são halal. No original, e agora eu queria que você prestasse atenção em mim aqui, ó. Vem comigo. No original, sabe o que significa a palavra halal? Você vai ter que ser forte. Quem aqui é muito racional? Levanta a mão. Então, você vai ter que ser forte. Segura na mão da pessoa que está ao teu lado e fala assim, cara, eu preciso ser forte agora, que eu vou falar no original o que significa halal. Eu não inventei, gente. Pega uma Bíblia de estudo e pior é que está lá isso. Para gente que é mais racional, halal tem 3 significados. Está preparado? Primeiro, agir como um louco. Não é possível que a Bíblia está dizendo isso. Rapaz, por não é que está? Um jeito de louvar a Deus é agindo como um louco. Como é que o louco age? Assim? Eu sei que aqui não tem esse tipo de pessoa, gente. Que na hora do louvor está assim. Não tem, eu sei. Está reparando como se fosse um show. Está assistindo o quê?
Halal, haja como um louco diante da presença dele. Aí tem um segundo significado. Tenha uma explosão de entusiasmo. Halal. Terceira palavra. Se fazer de bobo. Pô, essa é pega, né? Se não é possível que está na Bíblia, gente. Vamos. Halal. Se fazer de bobo. O que é se fazer de bobo? Sei lá. Mas a gente sabe o que é se fazer de bobo. Pelo menos a gente sabe quando a gente não está se fazendo de bobo. Quer dizer, às vezes você está meio de bobo, mas não é por causa de revelação. Você está meio de bobo só porque você está meio de bobo mesmo. Diante da glória dele está... Aí está meio de bobo, mas não por causa da revelação. Entendeu? Halal. Agir como louco, se fazer de bobo, ter uma explosão de entusiasmo, dançar para ele, pular para ele, bater palma, gritar. Porque ele é digno. Tudo isso não é para melhorar a performance dos nossos cultos. Tudo isso não é para ficar mais legal no vídeo. Tudo isso é para responder à glória de Deus. É para responder à dignidade de Deus. Amém? Fica de pé, vamos cantar um pouquinho para Jesus.